Bom, gente, então vamos resolver esse exemplo agora com números, onde, para simplificar, eu vou considerar aqui a velocidade inicial da caixa é zero, tá? Só para dar uma simplificadinha um pouco no raciocínio. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente quer entender como cada força aí vai atuar na caixa e qual que é o ganho aí de energia da caixa sob a ação dessas três forças. A gente viu que a força resultante vai produzir um trabalho total. É interessante olhar o trabalho total porque aí eu sei se sob a ação das três forças ao mesmo tempo o sistema ganha energia ou perde. Essa informação que eu tenho na hora que eu trabalho com o trabalho total. Então, por exemplo, aqui eu vou ter trabalho total, vai ser força resultante, produto escalar com o deslocamento. Eu vou assumir um deslocamento aqui para essa caixa aqui, vou assumir um deslocamento de 4 metros. Tá? Vou colocar aqui um deslocamento de 4 metros. Tá? Então eu tenho F1 módulo de 3 newtons, F2 módulo de 4, F3 módulo de 10 newtons. Esses ângulos θ2 e θ3 é dado o valor numérico deles. E o deslocamento da caixa é de 4 metros. Tá? Então, como a caixa inicialmente está em repouso, a direção da resultante vai ser a mesma direção desse deslocamento. Lembra que quando algo está inicialmente em repouso, e aí tem uma força resultante, essa força resultante vai produzir uma aceleração no sistema pela segunda lei de Newton. Essa aceleração vai produzir uma variação de velocidade na direção da resultante. Então, essa caixa vai se movimentar na direção da força resultante. É por isso que, nesse produto escalar, eu vou ter módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre o primeiro e o segundo vetor. O ângulo, como eu discuti aqui, é zero, cosseno de zero é 1. Tá? Por isso que o cosseno aqui não vai ser igual a 1. Então, gente, o trabalho total vai ser o produto do módulo da força resultante vezes o módulo do deslocamento. O módulo do deslocamento é 4 metros. Então, basta que eu calcule o módulo da força resultante. Então, eu vou ter que a força resultante vai ser igual. Para calcular o módulo da força resultante, eu tenho que calcular a resultante em x, a resultante em y, elevar ao quadrado as duas componentes, e aí eu tenho o módulo da força resultante. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou calcular a força resultante em x. A força resultante em x é igual àquela equação que eu escrevi no início. Vai ser F3x, 3x menos F1 menos F2x. A F3x, gente, é F3 cosseno de θ3. Cosseno de θ3 menos F1 menos F2 cosseno. A componente x da F2, a componente x é o oposto ao ângulo θ2. Portanto, é F2 seno de θ2. Portanto, usando aqui a calculadora, né? F3 é 3 newtons, cosseno de 35. Então, 3 vezes cosseno de 35 vai ser força resultante em x. Vai ser 2,457, é o primeiro termo, menos F1. Opa, peraí que eu fiz 3. Peraí, é 10 vezes cosseno de 35. 10 vezes cosseno de 35 é 8,192. Como a resposta em 3 algarismos significativos, eu vou mantendo 4. Tá? Menos 3 menos F2 é 4 vezes seno de 50.
4 vezes seno de 50, menos 3,064. Força resultante em X vai ser igual a 8,192 menos 3 menos 3,064. 2,128 newtons. Essa é a componente X da força resultante. Vou agora calcular a resultante na componente, a componente Y da força resultante. Tá? A componente Y da força resultante, vai ser igual a F3Y menos F2Y, que é igual a F3 seno de θ3 menos F2 cosseno de θ2. Força resultante em Y vai ser igual a F3 seno de θ3, F3 10 vezes seno de 35. Vai ser 5,736 menos 4 vezes cosseno de 50. 4 vezes cosseno de 50. 2,571. Portanto, a força resultante em Y vai ser igual a 3,165 newtons. Olha que interessante. Então, agora aqui eu tenho as componentes X e Y da força resultante, portanto, FR vai ser igual a FRX ao quadrado mais FRY ao quadrado e tira a raiz. Força resultante vai ser igual a 2,128 ao quadrado mais 3,165 ao quadrado, tira a raiz, 3,814 newtons. Esse é o módulo da força resultante, tá, gente? O módulo da força resultante é esse valor, portanto, o trabalho total vai ser 3,814 vezes 4. Então, vezes 4, 15,3 joules. Gente, vocês estão vendo que o trabalho total ele é positivo. Então, o trabalho total ele é positivo. Se ele é positivo, a ação das três forças na caixa, ela vai ser a resultante da ação das três forças é dar energia para o sistema. No caso aqui deu 15,3 joules. A caixa ganhou 15,3 joules. O trabalho total foi positivo, o sistema caixa ganhou energia. Tá vendo? E a gente agora pode estar interessada em calcular quanto desses 15,3 joules, quanto que a força F1 deu, quanto que a força F2 deu, quanto que a força F3 forneceu. A gente pode calcular isso. Olha só. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode verificar aqui, ó, eu vou escrever aqui, que eu apaguei, né, não era para ter apagado aqui, peraí,
resultante em X tinha dado 2,128 newtons e força resultante em Y 3,165 newtons. Então a gente pode ver que a componente X da resultante e a componente Y da resultante são ambas positivas. Isso significa que a resultante é um vetor no primeiro quadrante aqui. A força resultante ela tem tanto componente positivo em X como componente positivo em Y. Então é um vetor que está nesse quadrante aqui. Tá? E dá para achar esse ângulo aqui. Ó. Se a gente pegar e dividir a componente Y pela componente X, a gente tem que a tangente de θ da resultante, o ângulo que a resultante faz com o eixo X positivo, vai ser 3,165 dividido por 2,128 arctangente. A tangente de θ é 3, vai ser f ry dividido por f rx. Isso aqui implica um ângulo para resultante de 56,1 graus. Ou seja, se o θ3 aqui tem 35, a força resultante vai estar mais ou menos aqui. Tá bom? E aqui está o nosso θr, tá? Bom, por que eu estou calculando esse ângulo θr? Porque é com esse ângulo que eu consigo calcular o trabalho realizado por cada uma das forças, olha só. Vamos lá. Esse exercício é bom, a gente consegue visualizar, a gente consegue calcular a energia produzida por cada uma das forças, olha só. E a gente faz da seguinte forma, vamos olhar a força F1. A força F1, ela está apontando para a esquerda. O ângulo que a F1 faz com a resultante, ó, então vamos desenhar aqui, ó. A F1 está para cá. A força resultante está aqui. A gente tem esse ângulo aqui que é 56,1. Só que o ângulo que a gente procura é esse alfa aqui. Esse aqui é o θr. A gente quer o alfa, o ângulo entre a força 1 e a força resultante. E por que a gente quer isso? Porque é aqui que está o deslocamento. O deslocamento ocorre em cima dessa linha aqui. Então, o deslocamento da caixa vai na direção da resultante. Certo? Portanto, o trabalho realizado pela força F1 vai ser o módulo da F1, o módulo do deslocamento cosseno de alfa, o ângulo entre F1 e deslocamento, que é esse alfa aqui, 180 graus menos 56,1. Porque daqui até aqui tem 180, menos 56,1 é exatamente o alfa. Então, o trabalho realizado pela força F1 vai ser igual. Eu só vou fazer para... Não, vou fazer para outras. Módulo da F1, 3 newtons. Módulo do deslocamento, 4. Que dá 12. Vezes cosseno de 180 graus menos 56,1. Deu menos 6,693 joules. Olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. O trabalho realizado pela força F1 é menos 6,693 joules. Nesse deslocamento de 4 metros, a força F1 tira 6,7 joules aproximadamente. Então ela está tirando, essa força F1 está tirando, ela tirou nesses 4 metros, nesse deslocamento, tirou quase 7 joules da caixa. Tá? Então ela está tirando energia, certo? E vamos ver a força F2. Então vamos anotar aqui, ó. Vamos anotar aqui trabalho
F1 menos 6,693 joules. Vamos agora olhar a força F2. Força F2 vai ser F2, ó. F2 vou desenhar ela aqui, ó. F2 está aqui, eu sei esse ângulo θ2 e eu tenho a resultante aqui, em que eu sei esse ângulo θ resultante, que é esse valor aqui. Então, lembro, eu quero ou esse ângulo aqui, ou esse ângulo aqui. Daqui até aqui é 90 graus, portanto o ângulo entre F2 e FR, eu vou ter ele da seguinte forma. Para o produto escalar, eu posso pegar tanto o ângulo maior como o ângulo menor. Posso trabalhar ou com o ângulo maior, que é esse daqui, ou o ângulo menor, porque o cosseno não importa se estou trabalhando com ângulo maior ou menor entre esses dois vetores. Então eu vou trabalhar com esse alfa mesmo aqui, ó, tá? Que é o ângulo maior. O cosseno desse ângulo maior vai ser igual ao cosseno desse ângulo menor, tá? O do maiorzão aqui, ó, aqui é 90 graus. Portanto, θ2 mais 90 mais θr vai dar o ângulo entre F2 e FR. Então, o trabalho da força F2 vai ser 4 newtons, vezes o deslocamento, que é 4 também, cosseno de θ2 mais 90 graus mais θr. Tá? Lembrando que na fórmula do trabalho é o cosseno do ângulo entre os dois vetores que eu estou calculando. O trabalho da F2 vai ser igual a 4 vezes 4 vezes cosseno de o θ2 vale 50 mais 90 mais 56,1. Isso vai dar menos 15,37 joules. Olha só. Eu tenho aqui o trabalho realizado. Acabando aqui minhas canetas aqui. Trabalho realizado pela F2 é de menos 15,37 joules. Ou seja, a F2 também tira energia do sistema. Então, a princípio, só olhando para a força F1 e F2, está perdendo energia, mas lembra que o trabalho total é positivo. Significa que a F3 vai ajudar bastante aí. Vamos olhar para ela. Olha só. Então vamos agora olhar para F3. F3 está nessa direção. A resultante está aqui. Eu sei que aqui é θ3 e aqui é o θr. Portanto, o ângulo entre F3 e a força resultante vai ser a diferença entre θr e θ3. Portanto, o trabalho realizado pela força F3 vai ser o módulo da força F3, o módulo do deslocamento, cosseno de θr menos θ3. θr, tudo isso aqui, menos o θ3, eu pego só esse pedacinho aqui, que é o ângulo alfa que a gente está procurando. Isso aqui é alfa. O trabalho da F3 vai ser 10 vezes 4 vezes cosseno de 56,1 menos θ3 é 35.
Então aqui eu tenho que o trabalho realizado pela força F3 é de 37,32 joules. Olha só, gente. Então, qual que é o balanço aqui? O trabalho total que a gente tinha, o trabalho total foi de 15,3 joules. Ou seja, sob a ação das três forças, a caixa ganhou 15 joules. E a gente vê exatamente daqui, ó. A força F3 deu 37 joules, enquanto que a F1 tirou 7 e a F2 tirou 15. E aí no balanço, a F3 deu mais energia do que foi tirada pelas outras duas forças. Então o balanço final é que a caixa ganhou energia de 15 joules. Entenderam como que funciona? Enquanto algumas forças tiram energia, outras forças dão energia. E eu peguei um exemplo bastante chatinho no sentido de você extrair o ângulo correto aí, o ângulo certo que você tem que trabalhar, é o ângulo sempre entre a força e o deslocamento, sempre. No caso aqui, eu deixei ele inicialmente em repouso, porque aí me disse que o deslocamento vai ser na direção da resultante. E quando o deslocamento for na direção da resultante, é só eu olhar para o ângulo que a resultante faz com o eixo X que eu consigo extrair esses ângulos aqui entre as forças e a resultante, entre as forças e o deslocamento. Quando eu tenho uma velocidade inicial, por exemplo, para a caixa, a direção da resultante não coincide com a direção do deslocamento. E aí você vai ter que descobrir essa direção do movimento considerando uma velocidade inicial que vai introduzir uma certa dificuldade. Tá? Nesse exemplo aqui, em outros exemplos talvez não surja essa dificuldade, mas tem que estar atento. Tem que estar atento a tudo isso, tá bom? Então, vamos continuar então a discutir mais sobre o próximo tópico que é energia cinética.